Vamos detalhar, destrinchar então agora essa federação com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire. Presidente, bem-vindo à CNN, boa tarde. Boa tarde, olha, só para dizer que eu não estou conseguindo ver aqui você na minha tela. A tela pequena do computador, mas seria ótimo falar com alguém eu vendo. Mas já que está me ouvindo, olha, boa tarde, e esse é o tema do momento. Exatamente, temos muito a conversar aqui, presidente. Então, vamos aproveitar que o áudio tá bom, porque tem muita gente para fazer perguntas para o senhor. Eu já começo perguntando, como vai ficar a questão de Alessandro Vieira? De fato, a pré-candidatura dele deve recuar? O nome de Dória deve prevalecer com essa federação e Elisiane Gama na vice? Não foi conversado nada disso. Nós estamos conversando uma federação entre partidos. Claro que só terá um candidato se a federação se concretizar e não pode ter mais de um, cada partido ter o seu. Mas isso não foi aventado, muito ao contrário. Nos nossos entendimentos, a gente mantém essa ideia de candidatura do Cidadania, Alessandro Vieira, e a candidatura do PSDB, João Dória. E o importante é que, além desses dois partidos, nós estamos e vamos começar a participar de forma bem efetiva num pacto pela unidade do Centro Democrático, que nós já vimos na primeira reunião, tinha havido bem anterior a todo esse processo sucessório, já no ano de 2020, mas agora foi retomado com toda a força entre União Brasil, que anteriormente era o DEM e o PSL, entre o MDB e o PSDB, agora entre o Cidadania. E é evidente, a discussão é a discussão de buscar uma candidatura que represente todas essas forças que se opõem ao fascismo Bolsonaro e ao retrocesso que significa Lula. Isso temos muita clareza e vamos trabalhar nesse sentido. Se tiver que escolher um candidato, nós vamos escolher democraticamente como uma federação, como algo que está pretendendo construir a eleição, mas muito mais do que isso, os 4 anos de convívio, que, quem sabe, pode continuar indefinidamente. Renata Agostini também participa da nossa conversa. Presidente, boa tarde. O senhor falou, olha, a gente vai tratar mais à frente sobre candidatura presidencial caso essa federação se concretize. Gostaria que o senhor explicasse para nós os próximos passos e o que o senhor antevê como possíveis situações mais difíceis aí para azeitar essa federação. O PSDB chegou antes até do Cidadania, né, a dar essa indicação de que gostaria a federação com aprovação pela executiva, mas tem agora uma negociação de fato a ser fincada ali, travada entre as duas legendas. Olha, nós já avançamos alguns pontos, e eu diria até que talvez os pontos fundamentais. Foi criada entre nós uma regra de ouro de respeito nos estados onde temos governador, que o governador seja aquele condutor do processo de integração e, ao mesmo tempo, seja o candidato natural à sua reeleição. Será o candidato da federação. E, ao mesmo tempo, como tratar nos diversos estados brasileiros, que alguns vão se resolver muito facilmente, até porque há muito tempo o Cidadania e PSDB vem tendo parcerias, coligações, participando de governos do Cidadania, no caso lá da Paraíba, não. Mas foram acertados alguns passos, algumas regras que são fundamentais para aplainar o processo de negociação. E agora, a partir dessa decisão, o PSDB já tinha, pela sua executiva nacional, formulado um indicativo de uma federação com o Cidadania. Portanto, vamos agora, a partir dessa decisão do Cidadania, sentarmos as duas executivas para exatamente aprofundar esse processo e que eu espero, pela nossa disposição, e penso que do PSDB, seja bem rápido. Não vamos esperar até 31 de maio, não. Nós vamos exatamente chegar no dia 31 de maio já com nominatas organizadas, já com a federação organizada em todos os estados. Vamos resolver algumas questões
que estão pendentes, porque antes cada partido individualmente tinha assumido certo compromisso e poderia ter havido alguns desses compromissos, mas todos eles vão ser reanalisados exatamente por conta dessa nova realidade, dessa nova parceria da federação. Então, em vários lugares, por exemplo, algumas pessoas se preocupam no Rio, mas é evidente que o próprio PSDB estava muito preocupado de qualquer ligação com candidaturas bolsonaristas ou palanques, essa metáfora que se usa, a favor de Bolsonaro. Claro, isso a cidadania também não concorda. Nós não vamos fazer nenhuma parceria com candidato bolsonarista. Isso eu acredito que chegaremos a bom termo, porque a realidade é outra, mesmo que tivesse anteriormente algum compromisso de que isso estivesse acordado. Nós vamos ter que rever tudo isso. Isso é algo importante. Por quê? Porque ajuda a que a gente aprofunde algo que é bom que diga, e eu sempre repito, e ganhamos o partido para essa posição. É uma posição de uma federação com quem tem um programa muito próximo do nosso, tem visão de mundo para o futuro, com todos os problemas. E qual é o partido que não tem problema? Mas tem uma visão e concepção de mundo que muito se aproxima da nossa, que é contemporâneo do futuro também. Leandro Rezende. O Daniel Freire, obrigado por estar conversando conosco. No mês passado eu conversei com o senador Alessandro Vieira e ele disse que tinha receio de que a formação de uma federação de cidadania com o PSDB virasse uma incorporação, ou seja, que os tucanos incorporassem o cidadania. Ele chegou a falar ali que seria uma coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. O fato é que o Vieira saiu derrotado ontem, né? Ele não queria essa federação com o PSDB. O senhor teme que ele saia do partido agora, Freire, por conta dessa decisão de tentar formar uma federação com o PSDB? Olha, eu acredito que não, até porque se eu fosse derrotado, eu iria cumprir a decisão. Eu não estou no partido por uma decisão, por um momento, por mais importante que seja, em que você pode ser derrotado ou vitorioso. Se nós tivéssemos isso, nós não estávamos formando um partido. Queríamos um partido para nós. Essa coisa nunca veio para a minha cabeça. Eu sempre trabalhei e só tenho uma militância em toda a minha vida política. Eu comecei no PCB, PCB transformamos em PPS e o PPS transformamos em cidadania. Dessa militância eu nunca saí. E os valores que desde o começo eu tinha permanecem hoje. Mudei porque o mundo mudou e foi necessário fazer a mudança. Claro que o senador Alexandre tem essa mesma responsabilidade, como qualquer outro, ou aquele que é impossível que isso pode acontecer, de convivência. Aí pode sair do cidadania, pode sair do PSDB. Nós vamos ter que fazer um trabalho para que isso não ocorra, mas isso é uma eventualidade. Agora, de moto próprio, porque não ganhou numa votação interna, democrática, como foi, evidentemente que isso não está nos nossos pensamentos. E gostaria de dizer mais do que isso. Eu acredito que essa federação, que tem algo de coligação, embora muito mais ampla, ela será muito importante, inclusive para o próprio Centro Democrático, porque demonstra que há uma tendência a que busquemos a unidade. E isso daí é algo que pode estar significando, como eu sempre disse, que essas pesquisas não estão definindo em nada outubro próximo. E com esse processo, nós podemos aí, quando fazem a série de perguntas, no segundo turno, Bolsonaro a Lula, daqui a pouco vão ter que botar, e no segundo turno você vota quem? O Centro Democrático, a Terceira Via, ou um dos dois daquele que sobrar? Cássio Zeyman. Presidente, boa tarde para o senhor. Inclusive, eu vou pegar um gancho nessa sua última resposta em relação ao timing, ao momento que foi formada essa federação partidária entre o Cidadania e o PSDB. Como o STF acabou prorrogando o prazo dessa formação, dessa inscrição até o dia 31 de maio, gostaria de saber do senhor
porque já em fevereiro definiram já essa federação, se vocês tinham um tempo bastante, podemos dizer, mais longo, um pouco mais expressivo, uma janela um pouco aberta para definir essas federações, inclusive uma possível federação com União Brasil, com o MDB e também o PSDB junto. Por que foi tão determinante? O que foi tão determinante? O que foi prioridade, né, para fechar essa federação já agora em fevereiro e não mais para frente? Olha, até porque você tem um prazo fatal que é fundamental, que independe de federação ou não, que é o prazo de filiação para disputar eleições em outubro, que é o 2 de abril. Quem não tiver organizado até 2 de abril terá dificuldade em saber quem vai se filiar em quê? Num partido que está federado ou num partido que não tem nenhuma federação, está isolado. Quer dizer, todo esse debate precisa estar resolvido, ter clara de como é que vai atuar, claramente para todos os atores. E lembrando que, a partir de 1º de março, nós vamos ter a célebre janela parlamentar, ou seja, os parlamentares podem ali escolher outros partidos e sem sofrer nenhuma punição em função da fidelidade do mandato com o partido. Então, esse processo precisa ter um desiderato antes desses prazos fatais. E como nós já estávamos adiantados, eu diria, nas discussões, com os 3 partidos até, isso não é uma coisa recente, isso já vinha sendo objeto de discussão, nós estávamos nos preparando para discutir e definir federação, tendo como prazo esse 1º de março. Era o prazo que tinha sido definido pelo ministro Barroso. Estávamos preparados para isso e aí não reduzimos o nosso caminho, não. Continuamos o caminho, mesmo que fosse dada essa prorrogação de prazo, e vamos nos preparar melhor, é evidente, para enfrentar o prazo fatal de filiação e da janela parlamentar com a definição exata de como vamos participar do processo eleitoral e político que seguirá em termos de federação. E decidimos que esse caminho deveria ser feito em conjunto com o PSDB. E uma coisa importante, olha, não haverá risco nenhum de incorporação. Isso, evidentemente, é uma estultice. Basta ler a lei. O partido continua com sua autonomia garantida e aquilo dali é apenas um contrato imposto pela lei para quem quiser se federar durante 4 anos. Se não quiser mais continuar depois dos 4 anos, sai. E olha, quem imaginar que o Cidadania vai ser incorporado porque é pequeno, é porque não conhece a nossa história. Nós não fomos incorporados a nada, nem mesmo quando vivíamos na clandestinidade, enfrentando repressão de ditadura e até de alguns regimes que se diziam democráticos, e nós sobrevivemos. E, portanto, tenham calma, não se preocupe. Nós nunca fomos subservientes e temos independência e sabemos exercitá-la. Aí, Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, muito obrigado pelo bate-papo neste domingo aqui na CNN. Eu é que agradeço. Ótimo domingo à tarde e a gente ter uma conversa dessa. Muito obrigado.